Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu venho trazendo um embate quádruplo. A máquina assassina de destruição Arnold Schwarzenegger, um paladino supremo, Julius, um deus nos filmes de ação, God of Diesel, e um russo com 100% do seu poder, Sylvester Stallone. Todos eles em um embate mortal. Quem sairá vitorioso? Bota aí no card sua opinião e bora! Vamos começar falando do, provavelmente, o mais subestimado, Arnold Schwarzenegger. É muito provável que muitos não tenham se sentido intimidados com, aparentemente, simples liquidificador. Mas é exatamente isso que ele quer que aconteça. Arnold Schwarzenegger não é um liquidificador qualquer. Ele é um robô maligno que se disfarça de eletrodoméstico, assim como os Decepticons se disfarçam de carros do ovo. Sim, os carros do ovo são todos Decepticons, então tenha mais cuidado na próxima vez que encontrar um desses na rua. Enfim, qual a origem de uma máquina dessas? Ora, não poderia ser diferente. É claramente uma obra da galinha Jéssica. Um dia eu ainda faço um vídeo completo com toda a história dela. Mas diferentemente dos outros membros da Aliança do Caos, que eu já expliquei muito dela no meu último vídeo, a galinha Jéssica não é muito poderosa. Então, para criar o caos no universo, ela recorre a meios alternativos, como o Branconei, o Karamuru e o próprio Arnold Schwarzenegger. A galinha Jéssica foi a organizadora do evento da invasão da Área 51, e foi lá que ela encontrou o robô desmontado, que ela supôs ser de alta periculosidade. Então, ela o raptou, e ao chegar em um local seguro, ela descobre que aquela máquina era ninguém mais, ninguém menos que C4PO, um robô assassino que devastou uma galáxia muito distante. Porém, ele não estava só desmontado, mas extremamente danificado, danos que deviam ter vindo da luta que gerou sua derrota. Então, a galinha Jéssica reaproveitou suas peças e sua programação assassina e criou um belíssimo liquidificador, Arnold Schwarzenegger. Mas diferente de um liquidificador comum, este, quando deseja, cria pernas mecânicas de aranha, transforma seu copo em um canhão de plasma e dessombra de si mesmo uma imensa variedade de serras feitas de hidrocarbonato de óleo, ou seja, basicamente inquebráveis e capazes de cortar qualquer coisa. Toda essa transformação consegue ser feita em menos de um segundo, lhe permitindo fazer um ataque surpresa muitíssimo eficaz às suas vítimas. Depois de pronto, ele começou a se infiltrar em cozinhas de eventos com grandes aglomerações, como shows, bailes, estádios, dentre outros. E quando ele achava oportuno, ele se transformava e matava de uma vez todos os seres humanos daquele local. Ele assobrou um planeta por muitos anos, até que ele entrou no radar de seu arqui-inimigo, Jar Jar Sith. Jar Jar Sith foi aquele que o havia derrotado em sua forma de C4PO, e ele sabia da sua periculosidade, então o enfrentou novamente na sua forma de Arnold Schwarzenegger. E diferente de todos os outros combatentes, ele não subestimou o perigo de Arnold Schwarzenegger nem por um segundo, e lutou dando o máximo de si. Depois de uma batalha sangrenta, Jar Jar Sith conseguiu finalmente pôr um fim na existência de Arnold Schwarzenegger, destruindo todo o seu corpo, peça por peça, para que ninguém o remonte novamente. Mas o fato dele perder essa batalha para o Jar Jar Sith não quer dizer nada, e sim o fato dele ter dado trabalho para o Jar Jar Sith. O Jar Jar Sith é um dos personagens mais difíceis de se derrotar em todo o memeverso, apesar de não chegar nem perto de ser um dos mais poderosos. A questão toda aqui é, o Jar Jar Sith tem um kit de poderes muito coeso e muito difícil de ser counterado. Entre outras palavras, os poderes se combam muito bem, por isso, no 1v1, ele normalmente ganha todas as lutas. Mas o maior fator que fez Arnold Schwarzenegger durar tanto nessa luta é sua extrema velocidade. Ele consegue facilmente quebrar a barreira do som e alcançar velocidades de até 50.000 km por segundo. Isso é um sexto da velocidade da luz. Ou seja, é quase impossível desviar ou bloquear os seus golpes, a não ser que você esteja usando a força. E suas outras habilidades eu já falei. Vamos passar para o próximo. Sylvester Stallone, líder e criador da União dos Planetas Socialistas Soviéticos de toda a galáxia, ou abreviando UPSSTG. Sylvester Stallone é provavelmente o maior manipulador de todo o memeverso, porque, enquanto Lenin liderou um país inteiro para derrubar um governo monarquista, Sylvester Stallone liderou um planeta inteiro a aderir ao socialismo, passando por cima de todos os governos vigentes em várias partes do mundo. Mas tudo tem um início, né? No caso dessa história, ela começa com a família Tumaluca. A família Tumaluca era uma das famílias mais influentes do planeta chamado Rússia. O planeta era dominado principalmente por reinados, e esses reinados estabeleciam muitas relações entre si, para manter o controle e a exploração da população, que em sua maioria era bem pobre.
Mas apesar de serem muitas relações, não quer dizer que elas eram boas. O maligno John Cena conseguiu ganhar a confiança da família Tumaluca e os levou juntos para uma guerra. Guerra essa que prometia muitas riquezas, tanto para a família China quanto para a família Tumaluca. Porém, era tudo mentira. Essa manobra era apenas para afastar a maior parte dos militares da família real, para que John Cena conseguisse finalmente lutar contra eles e tomar-lhes o poder sem grandes dificuldades. Achando que matá-lo seria fazer pouco caso deles, ele jogou a toda a família real, a Tumaluca, em uma cidade pobre, onde eles viveriam com o resto da população daquele planeta, passando fome, necessidade e sem a menor perspectiva de mudança. Os Atumalucos começaram a brigar entre si, pondo um a culpa no outro. Mas existia uma pessoa que estava especialmente com raiva, e esse era Silvano Atumaluco. Ele não aceitava o fato de que sua família tinha sido tão burra e ter caído no golpe de John Cena. E no fim de tudo, tinha sobrado para ele viver exatamente com as pessoas que ele sempre governava e sempre detestava, numa calamidade completa. Mas ele não deixaria barato. Não iria ficar daquele jeito. Ele precisava devolver, ele precisava lutar. Mas que armas ele tinha? Não tinha dinheiro, não tinha poderes, ele não tinha soldados, não tinha influência, não tinha nada. E se nada ele tinha, algo ele deveria conseguir. Ele imaginava que, apesar de terem nascido em classes sociais completamente diferentes, ele e a população em geral tinham uma coisa em comum: a insatisfação com as elites. E então, ele começa a tomar proveito disso. Ele inventou uma história de que ele havia sido servo no palácio da família real Atumaluca e havia sido expulso de lá ao tentar roubar comida para alimentar uma família pobre que havia trombado no castelo. Tudo para ajudar a construir uma imagem santa em torno de si. Então, começou a plantar ideias na cabeça dos camponeses. Uma inversão de valores, a tomada do controle dos meios de produção, o extermínio da classe opressora e a esperança de uma vida feliz. Tudo o que eles precisavam fazer era seguir suas ordens. E as ideias se espalharam como um espirro em um ônibus. E, em todo lugar, falava-se sobre a salvação camponesa, o grande herói Sylvester Stallone. Ele mudou de nome para não ser confundido com o ex-governante que ele um dia foi. E agora, ele era um líder de uma sangrenta revolução que começou a arregaçar com todos os reinos e os governantes que eles encontraram. Até os exércitos se juntaram ao grupo, com medo daquele exército sedento de sangue de monarca. John Cena também peidou para eles e fugiu para um reino aliado, com um exército altamente preparado para lidar com um bando de camponeses sem treinamento através de armas e armaduras mágicas. Parecia o fim da revolução. Já havia conquistado terra suficiente para criar condições boas de vida para todos. Mas Sylvester Stallone não estava nem aí para isso. Ele queria sua vingança e tacareando fogo no mundo se precisasse. E foi com esse comportamento que ele chamou a atenção da Trollface, um membro da Aliança do Caos. A Aliança do Caos, que é uma organização dedicada a bagunçar o universo inteiro. Ele ficou impressionado com a capacidade de Stalin de ter criado tanto caos no planeta, mesmo tendo começado a partir do nada. E resolveu presenteá-lo com poderes para que ele conseguisse continuar com a desordem até consumir o planeta inteiro. Seus poderes não podiam ser diferentes de um invocador, não é mesmo? Ele se torna capaz de conjurar seus próprios exércitos e deixar que eles lutem por ele. Seus soldados são chamados de camaradas, e ele é capaz de invocar milhões deles, tudo depende de suas reservas de energia. Eles juntos são capazes de combar seus poderes de super força, velocidade, raios, laser e super resistência. Então, com esse exército, ele conseguiu passar por cima de toda e qualquer outra coisa que entrasse em seu caminho, e finalmente obteve sua vingança contra John Cena. Após isso, ele tomou o controle do resto do mundo, e se tornou o líder supremo do planeta Russo. E depois de muito tempo naquele planeta, houve paz. E a Aliança do Caos teria vindo intervir nessa paz. Porém, a Ordem dos Illuminati surgiu nessa época. E se você quiser saber o que aconteceu, assiste meu último vídeo aí do Leão da Proerd. Essa é a lore do Sylvester Stallone, que sozinho é certamente o mais fraco de todo o Memeverso, mas se torna muito poderoso ao lado de seus milhões de soldados. Agora que já falamos dele, vamos para o próximo, God of Diesel. Ele tem uma ligação muito grande com Chuck Norris. Bom, no vídeo do Dolinho contra o Branco Ney, e no vídeo da lore do Leão da Proerd, eu explico como foi confiado ao Chuck Norris um dos objetos mais poderosos do Memeverso, a Joia do Poder. Mas por quê? Bom, Chuck Norris é um terráqueo, mas ele não é um terráqueo qualquer. Desde criança ele se destacou por sua disciplina, esforço e técnicas de combate, sendo imbatível em qualquer arte marcial que ele praticasse. Mas não só as artes marciais ele se destacava, mas o seu uso de armas também era fenomenal, tanto brancas como de fogo. Tudo isso ajudou a criar um adolescente extremamente arrogante com um ego gigantesco. E isso acabou subindo a cabeça dele, fazendo com que ele se tornasse um perigo para a sociedade, criando uma gangue e dominando completamente o lugar que ele vivia, fazendo literalmente tudo o que ele quisesse lá.
Mas um dia tudo isso acabou. O Império do Mal caiu nas mãos de outro terráqueo, Vin Diesel. O Vin Diesel não tinha nem metade das capacidades do Chuck Norris. Mas mesmo assim, ele contestou suas ações, o desafiou e o venceu. Foi aí que Chuck Norris aprendeu uma grande lição de humildade. Não importa quanto ele treinasse, se dedicasse, ficasse forte, nada disso vai fazer com que ele vire protagonista da história. E só protagonistas conseguem chegar ao nível de poder que você pode obter carta branca para derrotar qualquer um, não importa quão habilidoso ou poderoso ele seja. E nesse caso, Vin Diesel é o protagonista da história. E ele tem essa força mágica transcendental que se apresenta com vários nomes. Poder da amizade, de Kurama, coração das cartas, nova transformação. O Vin Diesel chama de família. Mas no fim do dia, é tudo a mesma coisa. Essa experiência de dar de cara com uma barreira intransponível fez Chuck Norris entrar em choque. E o fez também começar a mudar radicalmente sua personalidade, compreendendo que ele não é invencível. E a partir disso, ele começou a focar no que realmente importa, a família. E enquanto isso, estava acontecendo uma batalha entre o Mecha Thomas e os 6 Backyardigans, que acabou com a derrota dos Backyardigans, e o desmonte do Mecha Thomas, que carregava consigo 6 das 7 joias do infinito. E com o desmonte, as joias foram dadas a 6 guardiões, e um deles era o Chuck Norris, justamente pelo fato de dele ser tão habilidoso com tudo e de ter aprendido a lição de humildade que o faria não utilizar o poder dessa pedra para o mal. Ou seja, essa seria uma pedra que estaria bastante segura, certo? Bom, não é bem assim. Ao contrário do que pensava, nem Chuck Norris nem Vin Diesel quiseram usar a joia para aprender a utilizá-la, com medo de que seriam seduzidos e enlouquecidos por uma carga tão alta de poder. Então, os dois que agora eram amigos estavam contando apenas com o poder da família para a proteção daquele objeto. Mas isso não foi suficiente quando Karamuru, a lenda, chegou no planeta. Sim, Karamuru, a lenda, não morreu e estava indo jogar no Vasco quando ele sentiu o cheiro de poder de algo que ele já havia possuído, uma joia do infinito. E foi derrotado de novo, principalmente porque dessa vez ela não tinha nenhuma arma cósmica. Caso você queira entender essa história do Karamuru, é só assistir meu vídeo do Branco Day vs do Dolinho. Bom, ele foi derrotado, mas não porque eu disse que o poder da família não foi o suficiente. Porque a morte de Karamuru fez que se espalhassem vários boatos sobre a posse de uma joia do infinito por parte de Vin Diesel e Chuck Norris. Então, o sossego havia acabado na vida dos dois. Todo dia vinha um maluco aleatório tentando obter essa joia. E com o tempo, as visitas começaram a ficar mais frequentes e mais poderosas. O próprio Tigre das Cheetos tentou obter essa joia, mas também foi derrotado. O problema mesmo foi a chegada do Xaropinho. O Xaropinho é um membro da Aliança do Caos e é considerado o mais pirado de todos eles, pois ele foi o que mais se dedicou no estudo do funcionamento dos poderes da Joia da Realidade. E por muito tempo foi a pessoa mais habilidosa nesse ramo da magia, e só foi desbancado anos depois pelo Patolino. A magia desse universo é altamente baseada em imitar o uso de cada uma das 7 joias do infinito, mas isso é assunto para outro vídeo. O que importa é, de nada adiantava os esforços de Vin Diesel ou do Chuck Norris, pois seus golpes físicos e disparos não chegavam nem perto de ferir o Xaropinho. Por conta disso, todo o seu domínio de desdobramento da realidade, e através dessa mesma manipulação, ele dava uma surra colossal naqueles dois, algo que eles não estavam nada acostumados. E então, caídos no chão, sem mais esperança, tudo estava perdido. Até que, na mente de Vin Diesel, começaram a chegar mensagens motivacionais pedindo para que ele não desistisse. Então, ele lembra do seu passado triste e encontra forças para continuar essa batalha. Mas ele sabia que se fosse do mesmo modo, iria começar toda a ladainha de lembrar do passado, de ouvir vozes na cabeça, para que ele pudesse se levantar de novo quando ele fosse derrotado. Então, ele precisava de uma estratégia diferente. E ele chegou à conclusão de que sua única alternativa era se tornar tudo aquilo que ele jurou destruir. Então, ele correu em direção à Joia do Poder e a agarrou com força. Foi um espetáculo luminoso. Vários padrões diferentes emanavam de seu corpo brilhante. Corpo esse que começou a sofrer grandes alterações físicas. Para você ter ideia, foi nesse dia aí que ele virou careca. E então, ele havia se transformado para sempre de Vin Diesel para God of Diesel. Isso lhe concedeu vários poderes, como o kit padrão, que é a super força, resistência e velocidade, junto com alguns extras, o poder de emanar e controlar livremente energia, voo, controle de eletricidade, controle de magnetismo, controle de radiação luminosa e controle da fusão e fissão nuclear. Ou seja, ele recebeu um upgrade monstruoso e mesmo assim ainda teve dificuldade de lutar contra o Xaropinho, por conta do quão poderosa é a magia de controle da realidade. Mas no fim de tudo, God of Diesel saiu vitorioso, e afinal de contas ele é o protagonista dessa história. Mas você pode se perguntar, o que custou? Muito, mas isso fica para um próximo vídeo contando a lore do God of Diesel. Aguarde. Vamos passar para o último participante da noite, Julius, ou Terry Crews, também conhecido como o pai do Chris.
Ele tem duas transformações principais, a forma paladino e a forma bárbaro. Mas qual é a sua história? Bom, ele veio do grande planeta da Terra Zap. Terra Zap, que também é um poder que pode ser invocado pelos usuários da arte indígena e espiritual do WhatsApp, que foi criada pelo deus do WhatsApp. Mas nesse caso eu estou falando literalmente de um planeta. Alguns vão se recordar de que o deus do WhatsApp é da Aliança do Caos. Então, por que ele teria um planeta com gente morando nele, sendo que ele podia simplesmente matar toda essa galera? Bom, a resposta é que o objetivo da Aliança do Caos não é especificamente matar, e sim causar um caos. E se um membro é dono de um planeta, ele consegue controlar todos os fatores sociais, econômicos e políticos para gerar várias guerras dentro do próprio planeta, criando assim o caos. Mesmo assim, era tudo balanceado para que fosse um caos duradouro e contínuo. Não teria graça se uma guerra acabasse com 90% da população morta, mas se a guerra terminasse 90% da população passando fome e brigando por comida, isso sim iria alegrar o deus do WhatsApp. E era esse o caso do Julius. Ele não tinha poderes, ele não tinha escola, ele não tinha uma família completa, ele não tinha nada. Apenas aceitava viver naquele lugar caótico, sem esperança de um mundo melhor. Porém, um dia tudo isso mudou. Como eu falei no último vídeo, o Leandro Proerd matou o deus do WhatsApp. E sem o deus do WhatsApp mantendo o perfeito balanceamento do caos do planeta, a situação começou a mudar de figura. Sem o apoio do deus do WhatsApp, várias milícias daquele planeta foram ficando sem suprimentos e acabaram sendo exterminadas pelas milícias mais fortes. Milícias são basicamente um grupo de criminosos que quer lucrar através de ações violentas ou opressoras. E com o tempo, apenas uma milícia sobrou. Uma milícia forte contra o Estado fraco resultou na própria milícia se tornando o Estado. Daí ficou tudo muito mais fácil, pois o inimigo agora era um só. E uma entidade suprema super poderosa conseguiu exercer sua influência para acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. E ele era o Deus Pivara. O Deus Pivara é a consciência da joia do equilíbrio que transcendeu a joia no momento que ela foi roubada da galinha Jéssica, assim como os Backyardigans transcenderam das outras 6 joias do infinito. No entanto, o Deus Pivara é uma entidade benigna e estava disposta a equilibrar as coisas no universo entre caos e ordem. Foi ela que, por exemplo, manipulou os sentimentos do Globama para criar um desejo de poder, fazendo com que eles se voltassem contra a Aliança do Caos e criassem a Ordem dos Illuminati em resposta. E na Terra Zap, as trevas governaram por tempo demais. Era hora de criar a luz, e foi isso mesmo que ela fez. Ela escolheu a criança mais pura para ser o patrono dela. E, como vocês devem imaginar, ela escolheu o Julius. A partir daí, o Julius se transformou num cavaleiro lendário e ganhou duas novas transformações. A forma paladina, que servia para lutar em nome da Deus Pivara, sendo a forma que mais lhe dava resistência, porém menos velocidade, e a forma bárbara para lutar em outras situações, que lhe dava menos resistência, porém mais velocidade. Ele podia usar a forma bárbara para o que ele quisesse, mas a forma paladina, que é a mais poderosa, só pode ser utilizada com o intuito de criar o equilíbrio, qualquer outra coisa que resultaria na remoção completa de seus poderes ou até mesmo em sua morte. Para sua sorte, acabar com as trevas naquele planeta da Terra Zap era uma tarefa que criaria equilíbrio se fosse feita, então ele pôde utilizar seu potencial total. É assim o fez. Ele derrubou o governo miliciano regente e iniciou uma nova era de paz naquele planeta. E daí ele partiu em direção a outros mundos devastados para equilibrá-los também. Os seus poderes na forma de paladino envolvem o próprio poder da joia do equilíbrio de controlar a intensidade das propriedades de um objeto, ou transferir propriedades entre dois objetos. Meu Deus, a minha dicção tá indo embora depois de tanto tempo de gravação. Por exemplo, ele pode transferir a propriedade do brilho de uma chama para sua espada, criando uma espada brilhante. Em troca, da opacidade da espada, transformando a chama em um objeto opaco não emissor de luz, fazendo uma troca equivalente e mantendo o equilíbrio. E na sua forma bárbara, ele é capaz de invocar armas e armaduras luminosas superpoderosas que podem controlar o seu tamanho à vontade. Enfim, chega de enrolação e vamos logo pra briga. Esse deve ser o combate mais difícil de até agora, mas a culpa é minha pelo fato de ter escolhido 4 personagens para a porrada. Enfim, vamos finalizar esse caso. Eu já adianto que o Arnold Schwarzenegger não tem muita vez aqui, porque ele consegue ser efetivo contra alvos individuais não manipuladores de terreno, mas isso não acontece aqui. Primeiro porque se ele enfrentar o Sylvester Stallone, ele não vai conseguir lidar contra, sei lá, 100 mil soldados pulando em cima dele e quebrando cada parte do seu corpo peça por peça de uma vez só. Se ele tentasse enfrentar o pai do Chris, considerando a forma paladina como possível, ele perde. Pois, como eu disse, o Julius Paladino é muito resistente.
somada com a troca da velocidade do Arno versus a lentidão de Julius Paladino, e o golpe seria fatal contra ele. E contra a forma do pai do Chris Bárbaro, eu imagino que será uma batalha mais equilibrada, mas ainda com altas chances de vitória para o Julius por conta da sua variedade de ataques envolvendo basicamente qualquer arma que ele consiga pensar. Inclusive, sei lá, Megazords, que eu deixaria imune às lâminas mortais de Arno, fazendo depender do seu canhão de plasma que pode ser barrado com um escudo. E contra o God of Diesel, eu não preciso nem falar nada, né? O God of Diesel é como uma versão melhorada do Dolinho, por utilizar como fonte a Joia do Poder, e não a energia da Joia do Tempo. Todos concordamos mesmo de tecnologia avançada simplesmente derreteria com o lançamento de um poderoso raio cósmico, não é? Bom, o caso do Sylvester Stallone é interessante, pois por conta de seus inúmeros soldados fica difícil lutar contra ele, apesar dele ser extremamente frágil e lento. Eu já discuti sobre o fato dele conseguir ganhar do Arno, mas eu acho que ele também seria capaz de vencer o Julius, tanto na sua forma paladina quanto na sua forma bárbara. Sua forma paladina não conseguiria neutralizar todos os soldados através de trocas equivalentes de capacidade, e sua forma bárbara não seria capaz de lidar com tantos soldados vindos de uma vez só. Então sabemos que ele é capaz de derrotar 2 dos 3 oponentes, mas o terceiro é muito complicado. Sua gama de poderes é muito alta e muito potente, e isso permitiria que fosse fácil para ele lidar contra vários soldados. O maior exemplo disso é seu poder de criar fusões nucleares. E as fusões nucleares produzem tanta energia, mas tanta energia, que é a fusão nuclear que faz as explosões das bombas atômicas mais potentes. Então só um golpe desses varreria um campo de batalha cheio de soldados, ficando fácil acabar com seus Sylvester Stallone com soldados tão escassos depois de sucessivas bombas nucleares em inúmeros soldados. Bom, e por fim, vamos analisar o embate de God of Diesel versus Julius. Já aviso que o Julius está em maus lençóis, pois sua forma bárbara é inutilizada completamente pelo controle absoluto que God of Diesel tem sobre a energia, e sua forma paladina não seria capaz de inutilizar suas capacidades com um leque tão grande de poderes. Porém, ele ainda seria capaz de atribuir a si mesmo um combo bom de poderes e habilidades tiradas de God of Diesel que lhe dariam uma boa chance de vitória nesta batalha. Porém, acho que o resultado é inevitável. Senhoras e senhores, depois de olhar caso a caso, é fácil perceber que aquele que sai vitorioso desse confronto é, sem sombra de dúvidas, o God of Diesel. Isso não implica nos outros personagens serem fracos, eles não são, mas o God of Diesel é como um Dolinho melhorado, como eu já disse. E o Dolinho é um dos personagens mais poderosos do Memeverse, entrando no top 15 tranquilo. O God of Diesel ganha facilmente do Arnold, do Sylvester Stallone e do Julius modo Bárbaro. O Julius modo Paladino ainda é uma possibilidade de derrota, mas ele teria que ter a sorte de que derrotar o God of Diesel seria algo que iria manter o equilíbrio do universo. E mesmo que fosse, não é garantida a vitória, uma remota chance. Então, o mais simples é entregar logo a coroa da vitória para o God of Diesel e fica tudo certo. Bom, é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Desculpe por essa acelerada que eu dei no final, mas assim, eu não estou conseguindo mais gravar na mesma velocidade e na mesma intensidade. Se gostaram, deixem o like, comentem, compartilhem para outras pessoas poderem ver e assistam os outros vídeos da minha playlist do Memeverso, tanto de lutas quanto de lores. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso, até a próxima!